Bom, eu sou o professor Ademir, de História. Nós vamos agora dirigir umas aulas para os 6º anos do Ensino Fundamental 2. Vamos dar continuidade, então, às nossas explicações sobre sociedades antigas. Você deve ter percebido que módulo 1, módulo 2 e módulo 3 estão falando de profissões tais quais historiadores, arqueólogos, detetives, antropólogos, etc. e tal. E no decorrer dos conteúdos, você aprendeu que nós temos algumas civilizações antigas que foram muito marcantes. Essas civilizações, você aprendeu que são, por exemplo, a Mesopotâmia antiga, o Egito antigo e os Incas. Claro que vocês conheceram outras, mas por enquanto no módulo 3, vocês estão aí com algum conhecimento sobre esses 3 assuntos. Uma coisa que você deve estar lembrado é sobre a questão da desigualdade ou então das diferenças entre essa sociedade. Porque você sabe que a Mesopotâmia aconteceu lá na Ásia, lá no atual Iraque. E de repente, nós temos outro tipo de civilização, os egípcios, no continente africano. E por último, nós voltamos agora para a América e encontramos os Incas. Você viu as diferenças entre elas? Você viu as origens? Você viu as condições ambientais? E você acabou percebendo que elas se tornaram diferentes entre si, apesar de ter nascido tudo de um único lugar, o continente africano. Ok, essas sociedades conviveram ao longo do tempo, foram simultâneas, viveram ao mesmo tempo cronológico. É por isso que agora, na sua apostila, você vai encontrar uma comparação entre 2 tipos de tempo. Tempo cronológico e tempo histórico. Ok, cronológico. O que é esse tempo? É um tempo em que a gente pode contar. No relógio, nos calendários, a gente pode contar em meses, agrupar em anos, séculos ou até milênios. Ao passo que o tempo histórico não se preocupa em marcar esses espaços dessas maneiras. O tempo histórico é como cada sociedade vivencia, percebe e organiza esse tempo cronológico. Se eu pegar aqui uma tribo que está na África, porque hoje nós podemos considerar que tem uma tribo africana, ou então mesmo indígenas brasileiros, que estão vivendo em 2020, mas de uma maneira super diferente daquela que nós vivemos nos grandes centros urbanos. Alta tecnologia para contar o tempo, calendários, etc. e tal. E aqui é aquele tempo de vida que não se preocupa em contar esse tempo cronológico. Ok? Exemplos de sociedades cronológicas que a gente já viu. Os egípcios, os mesopotâmicos e os incas viveram mais ou menos no mesmo tempo cronológico. Mas eles são diferentes no tipo de organização. Por exemplo, em cada um deles tinha um jeito de governar, um tipo de poder. Em cada um deles tinha um jeitinho de fazer a economia, a agricultura, profissões. Em cada um deles, a sociedade também tinha diferenciações. Então, nós temos essas diferenças entre tempo cronológico e histórico. Consequentemente, a gente vai ter entre eles culturas diferentes. O meio ambiente, o modo de vida, o modo de se organizar, vai fazer com que eles tenham culturas diferentes. Agora é o seguinte, se a cultura é diferente, nós jamais poderemos dizer que uma cultura é melhor do que a outra. Não faz isto. Não pode dizer que os egípcios foram superiores, bem melhores do que os incas.
Não podemos falar isso porque são culturas diferentes. E para encerrar, se você é adepto, se você gosta de falar que a minha cultura é melhor do que os outros, você está praticando uma coisa errada. Você está praticando o etnocentrismo. Na sua apostila você vai ter um belo texto falando sobre o etnocentrismo. Mas resumidamente é isto. É você achar, valorizar que a sua cultura é melhor do que as outras. A sua é o modelo, as outras são de segunda categoria. Não podemos aceitar esse tipo de comparação. Temos de respeitar todas as culturas, porque assim é desde os primeiros tempos e assim será. Outra coisa, se você praticar isto daqui, e olha que tem gente que pratica isso daqui. Se alguém começa a dar muita força para o etnocentrismo, sabe o que vai acontecer? Vai provocar violência entre povos, vai causar racismo, vai causar conflitos. O mundo está cheio de conflitos, por questões variadas. Mas uma delas é a questão de não querer aceitar os outros, por se considerarem superiores. Ok, amigos? Vamos ler o textinho correto lá do módulo 3, para que vocês tenham mais detalhes sobre este assunto, o tempo cronológico e o tempo histórico. Ok? Muito obrigado!